Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 70. Bons estudos! Oi, na última teleaula nós falamos dos primeiros 10 anos do regime militar. Acontece que os militares ficaram mais 10 anos no poder. Como foram esses outros 10 anos? Como foi a retomada do poder político pelos civis em 1985? E como foi essa passagem do regime militar para a democracia? Bom, nessa teleaula nós vamos ver como foram esses últimos 10 anos do regime militar. Na teleaula de hoje, você vai ver como o presidente Ernesto Geisel iniciou o processo de transição do regime militar para a democracia, a chamada abertura política. Uma abertura que se completou durante o governo de João Figueiredo, quando a anistia política foi decretada e o bipartidarismo foi extinto. Ainda nessa teleaula, você vai ver o que aconteceu com a economia do país depois do desenvolvimento vivenciado na época do milagre brasileiro. Em 1984. Tem 20 anos que os militares estão no poder e os brasileiros vão às ruas para lutar pela democracia. É tempo de diretas já. São milhões de brasileiros em todos os cantos do país pedindo que a eleição para presidente da República seja direta. Como você sabe, desde 1964, a eleição para presidente vem sendo feita de forma indireta, por um colégio eleitoral. E é contra essa forma indireta de eleger o presidente, ou seja, sem o voto do eleitor, que a campanha Direta Já luta. Mas espera aí, Vicente, espera um pouquinho, olha, como é que pode mobilização popular contra o regime militar? Isso mesmo. Passeatas, comícios, jornais noticiando tudo sem censura, isso não era proibido no regime militar? Você falou muito bem, era proibido, Gil. Sabe por quê? Porque você tem que pensar o seguinte, desde o momento que os militares chegaram ao poder até o movimento pelas diretas já, que aconteceu em 1984, 20 anos se passaram. E nesses 20 anos muita coisa aconteceu, né? Não, tá certo, eu entendi, mas tem uma coisa que eu não entendi. O que é? Se os militares eram tão duros, como foi possível o surgimento de um movimento desses? Ah, Gil, é o seguinte, em história, as coisas não acontecem de uma hora para outra, vindo do nada, entendeu? Tudo faz parte de um processo. E a campanha pelas diretas já não é exceção, também faz parte desse processo, entendeu? Tá certo. Vem cá, então vamos voltar um pouquinho no tempo para poder entender melhor esse processo? Vamos voltar. 1974. O general Ernesto Geisel assume a presidência da República. Ernesto Geisel é o 4º presidente do regime militar. E como seus antecessores, também não foi eleito pelo voto direto. Geisel assume a presidência prometendo levar o país de volta à normalidade democrática. Só que, como você viu na última teleaula, esse discurso não era nenhuma novidade. Realmente, a promessa do general Geisel de levar o país de volta à normalidade democrática não era mesmo nenhuma novidade. Pois, até então, desde 1964, todos os presidentes militares assumiram prometendo o retorno do Brasil à democracia. Só que, ao contrário dos seus antecessores, o presidente Ernesto Geisel iniciou realmente o processo de abertura política do regime militar. Um processo que ficou conhecido simplesmente como abertura. É claro que os militares linha dura, lembra? Aqueles que queriam endurecer o regime e aumentar a repressão, não gostaram muito do projeto de abertura política de Geisel. O grupo linha dura, como a gente viu na última teleaula, ganhava cada vez mais espaço dentro do governo. E recuperar esse espaço era a principal tarefa do general Ernesto Geisel e de seus partidários de abertura. Pois, como você deve se lembrar, Geisel foi chefe da Casa Militar do governo Castelo Branco. E sua eleição representava a volta dos militares mais moderados ao poder. A volta dos moderados ao poder não foi fácil. Tanto é que os primeiros enfrentamentos com a linha dura não demoraram a acontecer. O primeiro deles aconteceu exatamente aqui, logo após um ano que o presidente Geisel assumiu. Era aqui que funcionava o DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo.
O DOICOD quer dizer Destacamento de Operações de Informação do Centro de Operação e Defesa Interna, era um dos locais para onde eram enviadas as pessoas consideradas suspeitas pelo regime militar. Era no DOICOD que esses suspeitos eram interrogados e muitas vezes torturados. Que foi o que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog em outubro de 1975. Só que além de interrogado e torturado, Herzog também morreu. A morte de Herzog foi divulgada pelos militares como sendo suicídio por enforcamento. A missa de 7º dia, rezada por Dom Paulo Evaristo Arnes, reuniu uma multidão na Praça da Sé, transformando-se numa grande manifestação política. Este fato abalou o governo Geisel, que até aquele momento nada fez. Mas logo após alguns meses, aqui mesmo onde funcionava o DOICOD, aconteceu uma outra morte em condições suspeitas, a do operário Manuel Fiel Filho. Só que dessa vez o presidente Geisel agiu com rapidez, exonerando o comandante do 2º Exército. A exoneração funcionou como aviso. O presidente Geisel estava disposto a levar adiante o processo de abertura política. Isso ficou mais claro em 1977, quando o presidente demitiu o ministro do Exército, general Silvio Frota, que não concordava com a abertura política. Integrante da linha dura, o general Frota ficou conhecido por sua atuação no combate ao comunismo e à subversão. Candidato à sucessão de Geisel, Frota também discordava da aproximação comercial do Brasil com os países comunistas. Acabou sendo demitido. Mas, apesar das mostras evidentes de que iria levar de fato a abertura política adiante, o general Geisel ainda fez uso de vários instrumentos autoritários, como a censura e o AI-5, procurando com isso deixar claro que pretendia manter o controle sobre o processo de abertura. Um desses fatos mais conhecidos ocorreu em abril de 1977, quando Geisel fechou o Congresso por 2 semanas e baixou uma série de medidas que ficaram conhecidas como o Pacote de Abril. As medidas do Pacote de Abril tinham como objetivo principal fazer a reforma do judiciário e garantir a maioria do partido do governo, a Arena, sobre o partido da oposição, o MDB, que vinha crescendo dia após dia. Mas nem mesmo o Pacote de Abril conseguiu interromper o processo de abertura política. Nunca, desde o início do regime militar, a oposição teve tanta força. Utilizando novos métodos de enfrentamento e resistência, a oposição tinha agora como principal bandeira a luta pela anistia. Mas é do ABC paulista que viria a maior surpresa desse momento de abertura política, com o ressurgimento do movimento operário. Depois de uma grande greve dos metalúrgicos do ABC, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva ganha projeção nacional e marca o nascimento de um novo sindicalismo, que teve por base a defesa de liberdade e da autonomia sindical. Como você está percebendo, a abertura política prometida pelo governo Geisel começou a ser traduzida em atos concretos. E a sociedade civil, ainda que de uma forma lenta e gradual, começou a retomar o controle do país. Mas se no plano político as perspectivas eram otimistas, a mesma coisa a gente não podia dizer da economia. O país começava a passar por um longo período de crise econômica. Uma crise que foi provocada principalmente pelo aumento internacional do preço do petróleo. A crise do petróleo, que não afetou apenas a nossa economia, mas sim a do mundo todo, surgiu no fim de 73. O Brasil, que importava na época 80% do petróleo que consumia, teve sua economia profundamente atingida. Chegava ao fim a prosperidade e o desenvolvimento vividos durante o milagre econômico. Mesmo assim, o governo Geisel apostou no desenvolvimento. Com medidas que colocavam o Estado agindo diretamente no controle da economia, Geisel conseguiu manter um índice de crescimento razoável. Agora, com o aumento das taxas de juro internacional por causa da crise do petróleo, aumentaram também a dívida externa e a inflação naquele período. Apesar da crise do petróleo e do descontentamento de alguns militares da linha dura, o presidente Geisel consegue fazer seu sucessor, também eleito de forma indireta. Assume então a presidência da República o general João Figueiredo, quinto e último presidente do regime militar. Figueiredo começa seu governo sem o AI-5, o ato institucional que deu aos presidentes militares amplos poderes sobre a sociedade e sobre os poderes públicos. Sintonizado com o projeto de abertura política de Geisel, Figueiredo, já na sua posse, reafirma seus princípios democráticos. No governo Figueiredo, o bipartidarismo, ou seja, o sistema político com apenas 2 partidos, é extinto.
saem de cena a Arena e o MDB. O pluripartidarismo volta ao cenário político brasileiro. Surgem então vários partidos, alguns recém-fundados, como o Partido dos Trabalhadores, o PT, e outros que retornam, como o PTB. Mas peraí, Vicente, o pluripartidarismo não é uma característica de uma democracia? Por que teve tanta gente que foi contra essa medida? Na verdade, a existência de vários partidos políticos realmente é mais democrática, não tem dúvida. O que muita gente não gostou é que justamente nessa época o MDB, que era o único partido de oposição no Brasil, ele estava com muita força, entendeu? Então, na verdade, a volta do pluripartidarismo para o cenário político foi uma maneira de deixar o MDB mais fraco. Foi isso que aconteceu. Agora entendi. Mas mesmo assim o governo Figueiredo continuou a abertura política, não continuou? Continuou. E olha, a volta do pluripartidarismo dividiu a oposição. Teve gente que gostou, gente que não gostou. Mas a mesma coisa não aconteceu com uma outra atitude do governo Figueiredo, que foi a anistia política. Quer dizer então que com a anistia o governo inocentou aqueles que praticaram atos contra o regime? Não só eles. Aqueles que atuaram na repressão também foram inocentados. Essa é uma imagem realmente inesquecível, pois com a anistia dezenas de exilados políticos puderam retornar para o Brasil. Apesar dos avanços em direção à democracia, o começo do governo Figueiredo foi marcado por vários atos de terrorismo da direita, ou seja, de pessoas que eram contra essa abertura política. Os principais atos terroristas se resumiram a atentados à bomba contra bancas que vendiam jornais de esquerda e contra organizações ligadas à defesa da democracia. Essa onda de terrorismo teve seu auge no dia 30 de abril de 1981, com o chamado Caso Rio Centro. Mesmo com bombas pelo caminho, Figueiredo seguiu em frente na sua intenção de fazer do Brasil uma democracia e realizou eleições para governador em 1982. Depois de 17 anos, os brasileiros voltavam às urnas para eleger os governadores dos seus estados. As eleições foram tranquilas e sem incidentes. Abertas as urnas, a oposição sai vitoriosa em vários estados importantes, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com essas vitórias, a oposição ganha novo fôlego e cresce por todo o Brasil. A luta pelo restabelecimento total da democracia se intensifica e os esforços da oposição acabam se concentrando no movimento civil que atinge proporções nunca antes vistas no Brasil. Um movimento que ficou conhecido como Diretas Já. As Diretas Já, um movimento que lutava para que a eleição presidencial fosse direta e não, como vinha sendo feita até então, de maneira indireta. Mas, apesar da enorme mobilização popular, a proposta foi derrotada no Congresso. Que coisa, né, Vicente? Um movimento tão forte como esse das Diretas Já ser derrotado pelo Congresso. Isso deve ter sido uma ressaca. Bota ressaca nisso, viu, Gil? Agora, o importante é que esse movimento, independente do resultado dele, ele marcou o fim do regime militar no Brasil. Um regime que, na verdade, durante 20 anos determinou os rumos do país, né? Então, olha, você lembra no começo da teleaula quando eu te perguntei como era possível um movimento como esse das Diretas Já em pleno regime militar? Lembro. Pois então, agora com esse papo todo a coisa começou a clarear para mim. Exatamente, foi aquilo que eu te falei. Um movimento como esse das Diretas Já, ele não surge do nada, entendeu? Ele vai sendo construído. Exatamente. Por um lado, ela foi possível devido ao processo de abertura política que tinha se iniciado 10 anos antes, com o presidente Geisel ainda. Por outro lado, a sociedade estava se organizando e desenvolvia novas formas de luta e de mobilização. E do início da abertura até o auge da campanha pelas diretas, muitas histórias foram acontecendo pelo caminho. Histórias que você conheceu nas últimas 2 teleaulas e que você revê agora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como o presidente Ernesto Geisel iniciou o processo de transição do regime militar para a democracia, a chamada abertura política. Uma abertura que se completou durante o governo de João Figueiredo, quando a anistia política foi decretada e o bipartidarismo foi extinto. Ainda nesta teleaula, você viu o que aconteceu com a economia do país depois do desenvolvimento vivenciado na época do milagre brasileiro. Nas 2 últimas teleaulas, você viu como foi o período do regime militar. Uma época em que a sociedade foi perdendo a sua liberdade de manifestação política. Mas mesmo assim, a sociedade mostrava vitalidade na cultura, nas artes, na música. Nas próximas teleaulas, você vai fazer uma viagem pela cultura dos anos 60 e 70. Não perca. Combinado? Então até a próxima.